Olá, meus amigos, Deus abençoe vocês. E o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, venha iluminar os nossos entendimentos, para que nós possamos estar atentos, apercebidos a respeito das palavras do nosso Senhor Jesus. Porque tudo que Jesus falou aconteceu, tem acontecido e vai continuar acontecendo. Ele não jogou uma única palavra fora. Ele não falou abobrinha. Tudo que ele falou tem se cumprido. E eu queria chamar a sua atenção para isso. Veja só. Depois que Jesus saiu do templo, ele se dirigiu ao Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras, no pé do Monte das Oliveiras, é que está o jardim do Getsemane. E o jardim do Getsemane era um local onde se exprimia a azeitona, as olivas, e extraía o azeite. Nós vamos falar a respeito disso nos próximos dias. Mas o que eu queria focar com vocês, no capítulo 24 de Mateus, por favor, abra sua Bíblia aí, Mateus 24, quando Jesus, no versículo 3, ele já saiu do templo com os seus discípulos e foi para o Monte das Oliveiras. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Eu fico imaginando, eles devem ter levado pelo menos uma meia hora para chegar lá no Monte das Oliveiras, porque saíram lá do templo e foram direto para o Monte das Oliveiras. E eles, durante esse trajeto, eles ficaram calados, os discípulos. E eu fico imaginando aqui, e eles, com certeza, todos estavam preocupados, porque Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra. E parou por aí. Falou mais nada. Não ficará pedra sobre pedra. Esse templo que vocês estão admirando tanto, não vai ficar pedra sobre pedra. Aliás, tudo neste mundo não ficará pedra sobre pedra. Cedo ou tarde vai pegar fogo, vai ser destruído. Então eles vinham pensando a caminho, até que chegaram lá no Monte das Oliveiras e assentado, então, eles se aproximaram de Jesus, em particular, e perguntaram, então, dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Acautelai-vos, tome cuidado, extremo cuidado com a sua fé. E essa é a palavra de Jesus para mim, para você, para todos nós. Acautelai-vos. Por quê?
porque muitos virão em nome de Jesus e enganarão a muitos. Está aqui. Muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E eu quero frisar aqui uma coisa. Jesus não exagera. Você acha que Jesus exagera? Não, ele não exagera. Tudo que ele fala é perfeito, na medida certa. Quando ele fala muitos, são muitos, inumeráveis. Inumeráveis. A gente não dá para contar. Ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo. Vão conseguir enganar muitos. Vão conseguir enganar a muitos. Então, ele está falando aqui dos dias que precederiam o fim do mundo, que precederiam a volta dele e depois o fim do mundo. Precederia o arrebatamento, que ele vai vir buscar a sua igreja. Os que estão firmes, verdadeiramente firmes com ele, casados com ele, estes serão arrebatados antes do fim do mundo. Depois do arrebatamento, então, vai se dar o fim do mundo. Aí sim, guerras, as destruições generalizadas. Mas o que me faz atento, que eu observo aqui, é que Jesus chama, a primeira coisa que Jesus fala com eles, com respeito ao final dos tempos, ele diz: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Aí eu fiquei perguntando a mim mesmo, quem pode ser ou deve ser enganado? Como é que a pessoa pode ser enganada? Eu penso que a pessoa pode ser enganada quando ela não tem a revelação de Deus dentro dela. Ela não conhece Jesus. Quando a pessoa não conhece Jesus, apenas ouve falar dele, de suas palavras, mas não o conhece pessoalmente, não tiveram ainda experiência pessoal com ele. Não foram testemunhas da ressurreição dele. E isso que eu estou falando com vocês aconteceu comigo. Eu tive a minha experiência pessoal com ele. E por isso que eu prego o Evangelho. E por isso eu fico incomodado. Por isso a minha vida toda é voltada para pregar a sua palavra. Porque eu me sinto obrigado a isso. Eu me sinto obrigado a avisar outras pessoas, a falar que Jesus ressuscitou e quer ressuscitá-las também. Eu me sinto obrigado a divulgar, passar, transferir para outras pessoas aquilo que ele me revelou. E se as pessoas acreditam, creem ou não, são outros 500. Eu não estou preocupado se as pessoas aceitam ou não o meu testemunho. Eu estou preocupado, sim. Eu estou ocupado, sim, em levar o que ele me deu. Quem crê, amém. Quem não crê, paciência. Mas
o que me chama muito a atenção é que Jesus fala que ninguém vos engane. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Como é que eu posso estar imune aos enganos quando eu verdadeiramente tive um encontro pessoal com Ele? Eu conheci como Ele é. Eu tive essa experiência. E isto só é possível quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo. Enquanto ela não for selada com o Espírito Santo, ela não conhece Jesus. Ela vive pelo que o pastor fala, prega, ensina, mas ela não vive por aquilo que ela sabe, que ela conheceu, pela experiência pessoal dela. E Deus, amiga e meu amigo, é um Deus vivo. Jesus, quando disse, e sereis minhas testemunhas, isso tem que acontecer. Para você ser testemunha, você tem que ter visto, ter presenciado. Não é um sonho, não é eu tive um sonho, eu tive uma visão, não. É uma experiência que a pessoa tem com Ele. Eu só posso ser testemunha de alguém se eu tiver visto, se eu tiver realmente presenciado, se eu tiver tido uma experiência com Ele, no caso com Jesus. Do contrário, eu não sou testemunha. Então, dentro das igrejas cristãs, há muita gente que tem informações de Deus. Há muitas pessoas que têm conhecimento vasto da palavra de Deus, mas não conhecem o seu autor. Essa é a realidade. Quantos teólogos, quantas pessoas super inteligentes, pessoas capazes, que têm um discurso quase que perfeito, falam da Bíblia, falam de Deus, falam de Jesus, mas tudo da boca para fora, porque não conheceram, não tiveram uma experiência com Ele. E se você não teve uma experiência com o Senhor Jesus, minha amiga e meu amigo, então você não pode ser testemunha dele. Você pode testemunhar, sim, do que você sabe da palavra de Deus, mas se você não conhece o próprio Deus, como é que você vai dizer porque que Jesus está vivo, não é verdade? Como é que eu posso falar para vocês que Jesus ressuscitou? Eu só posso falar que Jesus ressuscitou porque eu estive com Ele. Eu pessoalmente estive com Ele. Eu tive a minha experiência. Não somente eu, todas as pessoas que são seladas, batizadas com o Espírito Santo, têm essa experiência com Ele. E não adianta eu tentar convencer ninguém. Eu não quero convencer ninguém. Eu estou falando uma realidade, um fato. Porque como é que eu posso seguir alguém que eu não conheço? Como é que eu posso falar de alguém que eu não vi, não sinto, enfim, que eu não tive uma experiência? Não, Deus é um Deus vivo. Ele se revela, e se revelou a Abraão, que era incrédulo, que era ateu. Ele se revelou aos homens do passado e não vai se revelar a nós, especialmente agora, depois que Jesus veio, morreu, ressuscitou, está vivo, ascendeu aos céus e apareceu para os seus discípulos antes de subir aos céus e enviou o Espírito Santo.
E muitas pessoas têm recebido o Espírito Santo, têm sido batizados com o Espírito Santo, e é o Espírito Santo quem faz a gente nascer dele. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Quem nasce da carne é aqueles que nascem da teologia, dos conhecimentos vastos. Não adianta você conhecer toda a Bíblia. Se você não conhece o autor da Bíblia, você não conhece nada. Essa é a realidade. Não adianta você estar imbuída de informações, cheia de informações. Não dá. Você tem que ter uma experiência pessoal. Para ser testemunha de Jesus, você tem que ser ou ter tido uma experiência com ele. Então, quando Jesus fala aqui, acautelai-vos, que ninguém vos engane, quem são esses enganados? Os que não tiveram uma experiência, que não são testemunhas dele, testemunhas da ressurreição de Jesus. Então, essas pessoas são enganadas, serão enganadas, muitos serão enganados. Por quê? Porque na igreja do Senhor Jesus, a igreja espiritual, a igreja corpo do nosso Senhor Jesus, porque ele é o cabeça, e quem nasce da água e do Espírito Santo, esse faz parte da igreja invisível do Senhor Jesus, a igreja do Senhor Jesus. Quem faz parte da igreja do Senhor Jesus tem consciência de que Jesus está vivo. E jamais vai ser enganado. Jamais vai ser enganado. Por quê? Porque são testemunhas da ressurreição dele. Mas quem não tem, ou quem não teve essa experiência, tem conhecimentos, mas não teve a experiência. É o que acontece, por exemplo, com muitas pessoas no nosso meio, inclusive bispos, pastores, esposas de pastores, de bispos, enfim, obreiros, muitas pessoas que estão caídas na fé, desanimadas na fé. Sabe por quê? Porque elas tiveram uma informação vasta da Bíblia, da igreja. Elas receberam informações, mas elas não conheceram. Elas têm a palavra, mas não têm aquele testemunho de ter tido uma experiência pessoal com Jesus. Elas não são testemunhas dele. Não são testemunhas dele. Porque não tiveram essa experiência. É claro que quando a pessoa nasce do Espírito Santo, aí é que eu digo, é o batismo com o Espírito Santo. Quando a pessoa nasce do Espírito Santo, da água, do arrependimento, morreu para este mundo e realmente nasceu do próprio Espírito Santo, aí sim, ela carrega consigo a testemunha. Ela é testemunha de que Jesus ressuscitou. Então ela não vai ser enganada. Ela não será enganada. Mas aquela que ainda não teve essa experiência, ela vai ser enganada. Por quê? Porque ela não conhece o verdadeiro. Ela tem informações da verdade, mas não viu a verdade. Não é testemunha ocular da verdade. Eu não estou aqui falando de sonhos e visões, não. Eu estou falando de uma experiência pessoal. Uma experiência sua, pessoal, com Deus. Ele se manifestou para você. Aí sim, você se torna testemunha viva dele. Mas se você não teve ainda essa experiência com o próprio, porque é o Espírito Santo que revela Jesus. Jesus disse: eu enviarei o outro Consolador, e ele estará para sempre convosco, e ele vos guiará em toda a verdade. Ele vos guiará em toda a verdade.
E isso só é possível quando a pessoa nasce do Espírito. Porque enquanto ela não nascer do Espírito Santo, ela ainda é carne. O que é nascido da carne, disse Jesus para Nicodemos, é carne. E o que é nascido do Espírito, o Espírito Santo, é espírito, é espiritual, é nascido de Deus, é testemunha de Deus, é testemunha viva dele. Então, quando Jesus fala para os discípulos, tome cuidado, acautelai-vos, que ninguém vos engane, que ninguém vos engane. O diabo não tem poder para enganar uma pessoa que nasceu do Espírito Santo, não tem mesmo. Porque ele diz, olha, muitos virão em meu nome, muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isso é uma profecia, isso vai acontecer, já está acontecendo, tem acontecido, muitos são enganados, e vai dizer para eles que estão enganados, não tem como você convencê-los, não tem como eu convencer uma pessoa que ela está enganada. Sabe por quê? Porque só quem convence é o Espírito Santo. Ele os guiará em toda a verdade. Só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo. E isso acontece dele, de Deus, para com a pessoa. E é algo privado, particular, entre Deus e a pessoa. Isso aconteceu comigo, graças a Deus. Eu não nasci da religião. Aliás, eu odeio religião. Eu sou avesso à religião. Porque a religião traz para as pessoas obrigações, imposições, regras, dita normas, e as pessoas obedecem sem conhecer a Deus. Mas, quando você recebe ou tem uma experiência com Deus na pessoa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está no mundo. O Espírito Santo está no mundo, está hoje agindo. Você sabe que existem 3 fases da manifestação de Deus. Deus veio e se manifestou durante a história de Israel. Ele, Deus, veio a este mundo quando chamou Abraão. Deus se manifestou para os profetas, reis, etc., no passado, o Deus Pai. Depois o Deus Pai subiu e enviou o Deus Filho, o Senhor Jesus. Veio, nasceu de Maria e viveu entre nós e morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Depois veio o Espírito Santo. O dia de Pentecostes foi a inauguração da vinda de Deus em Espírito, quer dizer, no Espírito Santo. Então, hoje, nós estamos na era, eles chamam de dispensação, mas nós estamos na era do Espírito Santo. Ele está buscando pessoas cujos corações são sinceros, verdadeiros. Ele não está buscando pessoas perfeitas, não, mas pessoas sinceras. Há muita gente imperfeita, sincera, não é? Então, Deus está buscando pessoas sinceras. E o Espírito Santo vem sobre essas pessoas. Ele chama, ele se revela. Isso aconteceu comigo. Isso aconteceu e tem acontecido
com muitos pastores, bispos, esposas, obreiras, obreiros. Então, quando colocamos aí, postamos testemunhos de pessoas que tiveram experiências gloriosas, não de cura, de libertação. Ah, eu era bandido, agora eu sou mocinho. Não é só isso, isso é pouco. O mais importante é o selo do Espírito Santo. A pessoa é uma nova criatura. Aí confirma-se aquilo que está escrito, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo. É nova criatura. Quando a pessoa nasce do Espírito Santo. Então, por isso que a gente tem batido nessa tecla. Você tem que receber o Espírito Santo. Você tem que ser batizado com o Espírito Santo. Ah, não tenho dúvida. Então, muitas pessoas, por exemplo, que estão afastadas, desanimadas, pessoas que estão frustradas com Deus e até com raiva de Deus, é porque nunca tiveram informações de Deus, sabiam da existência de Deus, mas não o conheceram pessoalmente. Então, como é que essas pessoas podem ter nascido de novo? Não podem. Só mesmo quando elas nascem do Espírito Santo, elas são espirituais e elas verdadeiramente são testemunhas do Senhor Jesus. Logo, essas pessoas não são enganadas, elas não podem ser enganadas. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Por quê? Porque o Espírito da verdade, disse Jesus, o Espírito de verdade vos guiará em toda a verdade. Quer dizer, como é que a pessoa, tendo o Espírito de verdade, vai se deixar ser enganada pelos espíritos imundos? Não tem como. Não tem como. Então, amiga e amigo, essa profecia aí, que Jesus disse que muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, isso vai acontecer. Já está acontecendo. Eu tenho visto, ontem mesmo, eu estava assistindo na televisão um determinado programa, não sei o nome do pastor, não sei, enfim, não sei nada, só passei assim e assisti aquele pastor consagrando uma pessoa, e quando ele estava derramando óleo na cabeça da outra pessoa, o que aconteceu? O cara manifestou demônio. Era uma manifestação clara de demônio, mas o pastor achava que era o Espírito Santo, estava delirando de alegria, coitado. Então, esse tipo de coisa nós temos visto aos montes por aí acontecendo. Enganando, muitos têm sido enganados. E depois, lá na frente, é que vão descobrir, puxa, eu não conheço Deus coisa nenhuma, porque se eu conhecesse Deus, eu não estaria nessa situação. Aí a pessoa vai no fundo do poço, fica lá, enlameado, porque ela teve, na realidade, uma experiência com o diabo, não com Deus. Ela é testemunha do diabo na vida dela, e não de Deus. Então, mas em nome de Deus, as pessoas, muitos vão ser enganados, muitos, está aqui escrito, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Leia depois o capítulo 24 de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 24. Mas leia, não leia pura e simplesmente, medite cada ponto, cada vírgula, cada palavra, pese, avalie,
Não leia por ler, não leia para cumprir uma obrigação, não. Leia buscando entendimento, buscando compreensão, buscando uma revelação que ela, a palavra de Deus, tem disponível para aqueles que o amam. Deus abençoe. E amanhã, você que está desiludida com a sua fé, frustrada, até com raiva de Deus, magoada com Deus, amanhã vai ser o dia todo especial, dedicado a você, que um dia foi iludido, enganado, mas agora quer conhecer a verdade. Amanhã nós vamos clamar a Deus para que Ele venha se revelar na vida dos que são sinceros, porque não é possível a pessoa ser enganada tendo o Espírito Santo disponível para todos os que creem. Não é verdade? Eu não aceito isso. Se você também não aceita, então vamos unir a nossa fé. Amanhã, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Deus abençoe a todos e até lá em nome do Senhor Jesus. Amém.